Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um programa Sempre Bela. E hoje a gente vai falar sobre depressão, ansiedade. Gente, olha só que interessante, tem uma ferramenta aí que ajuda a emagrecer. O que você tá falando, Laís? Mas que assunto é esse? Gente, acupuntura. Sim, esta ferramenta ajuda na depressão, ansiedade, emagrecer. Curioso, né? E para falar um pouco mais disso, a gente chamou aqui a profissional Tânia. Tudo bem? Tânia, muito obrigada, prazer por você estar aqui para falar um pouco do seu conhecimento sobre isso na área. Obrigada pelo convite, né? Boa tarde a todo mundo. E para mim é um prazer estar aqui, né? Falar um pouquinho do que eu amo fazer há 8 anos, né? De uma forma totalmente diferente, numa medicina convencional. E estou aberta às questões que vocês quiserem abordar. O que eu achei interessante, a Tânia, ela é farmacêutica. E aí a Tânia falou, Laís, foi muito curioso, né? Que eu saí de um ambiente onde eu oferecia remédio e hoje não mais. Não, Né? é totalmente o oposto, né? Então explica pra gente, pra quem quer entender, porque é muito difícil pra nós leigos achar que uma agulhinha que você coloca vai atingir alguma parte do meu resultado. organismo, alguma emoção. Explica pra gente o que é acupuntura. Bom, primeiro que a acupuntura, ela não é de hoje, né? Tem Tá. pacientes que chegam para mim e falam assim, nossa, mas a acupuntura é uma coisa nova, né, Tânia? Eu falo, não. A acupuntura é uma técnica milenar chinesa, que foi introduzida há muitos anos aqui no Brasil, mas que aos poucos está sendo divulgado, né? Por quê? Porque a gente tem aquela crença do remédio ainda, né? Tudo é muito prático. Mas o que acontece? A agulha em si, Laís, ela não tem remédio. Tá. É apenas uma ferramenta que a gente usa para estimular o sistema nervoso. Então, a posição que a gente coloca a agulha, né, no ponto correto, que é o ponto de acupuntura. Então, nosso corpo ele tem várias linhas, que a gente chama de meridiano, e nesses meridianos ele tem pontos, tá? Então, a posição que a gente coloca a agulha, seja ela perpendicular, né, ou contra ou a favor do fluxo do meridiano, a gente seda ou a gente tonifica. Então, vamos supor, no quadro de depressão, a gente vai tonificar. Num quadro de ansiedade, a gente vai sedar. Num quadro de dor, a gente vai sedar, a gente vai relaxar. Então, a posição da agulha e o ponto correto, ele manda um estímulo nervoso para o seu sistema nervoso, que ele vai produzir endorfinas, serotonina. O corpo se autocura. Exatamente, e na dosagem correta. Então, por isso que a gente costuma dizer que não tem efeito colateral. Então, ele vai produzir exatamente o necessário que você precisa. Nessa época agora de pandemia, Sim. que é difícil a gente não abordar em cima disso, porque é o que a gente ainda, né, em outubro de 2020, a gente está vivendo isso ainda. Né? Como é que foi? Você sentiu que aumentou os casos de depressão, de ansiedade na clínica? Você sentiu ou não, Laís? Ficou a mesma coisa ou não? Eu percebi a procura maior, os meus pacientes que já tinham pioraram nisso. Conta pra nós um pouquinho. Na verdade, foi de uma forma geral, não foi nem só meus pacientes. Então, aumentou-se sim muito os números, tanto de depressão quanto de ansiedade. O que eu observei em clínica é que os quadros de ansiedade foram aumentados em jovens. Né? Sério? Porque saíram totalmente da rotina. Então, eles tinham as aulas, né, as atividades físicas deles, aquela os amigos rotina. Encontravam, né? Exatamente. Saía. E todo mundo vive no automático, né, Laís? Ninguém para pensar. E aí, todo mundo teve tempo para pensar. E aí, foi onde acabou gerando mais ansiedade. Então, hoje eu tenho crianças de 8, 10, 12 anos em clínica, adolescentes, adultos. Mas, assim, o que eu observei, os adolescentes aumentaram muito. Olha aí, que curioso, né? Eu achei que você tinha certeza que você ia falar a terceira idade, jamais. E já a terceira idade, o que aumentou jovens. foi a depressão. Olha, então a Aumentou ansiedade nos jovens... Sim, não foi que o que não aumentou. exista em idosos. Sim, mas foi muito relevante o que você observa. E na terceira idade foi a depressão? Depressão. Porque eles tinham também as atividades físicas dele, tinham os passeios, né? A família ia visitar, Então, aí ficou muito da restrito, família parou. Exatamente, aquela coisa ficou isolado, né? Sim. Então se sente mais sem o que fazer. E a cabeça é uma forma cultural, né? Aquela cabeça vazia, a gente começa a ir para o negativo mesmo. Verdade. E é onde vai instalando a depressão. Então, assim, aumentou-se muito os usos de antidepressivos, os usos de ansiolíticos. E aí, o que eu observei em clínica é que muita gente, e assim, eu falo em nível de Santa Cruz e nossa região,
as pessoas estão muito conscientes sobre isso. Então, eles estão procurando técnicas mais alternativas. Olha que legal! Para poder estar trabalhando isso. E até pelo medo do corona, porque as pessoas têm medo de mascarar sintoma, né? Então, o analgésico, eles não estão tomando mais assim aleatoriamente. Eles estão tendo mais consciência. Sim, a gente viu de alguns componentes, de alguns remédios, até que pode abaixar mais a sua imunidade e fazer que, se você pegar o Covid, fazer com que você fique mais debilitado, né? Isso. Apesar que a acupuntura ela tem um jeito diferente de olhar para isso, né? Que é o que a gente estava conversando. Então, quando a paciente me procura, quando eu tenho essa abertura, eu já vou falando. Porque se ele não controla o emocional dele, ele tem uma predisposição a desenvolver algumas determinadas doenças, né? Seja ela um Covid, mas seja ela uma pneumonia, uma artrite, uma labirintite. Então, quando você não tem o seu emocional em equilíbrio, principalmente o que a gente observa mais agora nessa situação de pandemia, é que o número de doenças, não só a pandemia, tem aumentado por conta desse desequilíbrio emocional. E como é que é o tratamento nisso? Porque assim, eu vou ver na primeira sessão, vou ver na segunda, quanto tempo demora, como é? Sim, então assim, o que a gente indica normalmente, então vamos falar, o chinês, ele tem uma cultura diferente, né? O chinês, o japonês, eles tratam preventivamente. O brasileiro não, né? O brasileiro, ele vai tratar depois que o problema instalou. Verdade. E aí o que a gente indica normalmente? Uma sessão uma vez por semana, que dura mais ou menos 50 minutos a 1 hora, tá? Pode fazer mais perto? Né? Pode, dependendo do caso muito agudo, a gente acaba fazendo cada 2 dias, cada 3 dias. A resposta vai depender do quão crônico tá o problema. Né? Vamos supor que você tem uma depressão há 10 anos. Você tem uma melhora na primeira sessão, mas você não tem uma cura dela. Né? Mas você tem uma melhora significativa. E conforme você for fazendo, vai melhorando. Então vamos supor que você chega para mim com uma torcicolo. Então, a torcicolo eu garanto para você que uma sessão a gente resolve. Olha. Então, por quê? Porque é um quadro agudo, né? Então é diferente, mas que tem resultado sim. E você viu nesse tempo, né, de pandemia, então a depressão e a ansiedade, isso gera, pelo menos comigo, quando eu estou ansiosa, eu quero comer. Sim, muito. Né? Você viu esse crescimento na questão que as pessoas começaram a atacar mais a geladeira, começaram a comer mais e com isso a engordar? Sim. E muitas dessas pessoas que começaram a engordar, às vezes ainda não voltaram para atividade física, porque ainda está com receio de ir numa academia, de fazer alguma coisa. Ou as pessoas, ou tem gente também que não faz uma atividade física. Você percebeu essa crescente, que as pessoas começaram a engordar mais? Você teve procura de pessoas com essa reclamação também? Sim, é aquela história assim, ó. O ser humano, ele é o que ele pensa, ele é o que ele come e ele é o que ele faz. Então, o que ele pensa, o que ele come, o que ele faz. Se ele não gosta de atividade física, se ele come muito mal, só fast food, e ele pensa totalmente negativo, a tendência sim é que ele tenha uma má saúde, talvez uma obesidade instalada, né? E aí o que acontece? A acupuntura ela vai tentar equilibrar tudo isso. Lógico que, eu costumo dizer, todos os meus pacientes sabem disso. Toda terapia, seja minha, seja um osteopata, seja um médico, tudo é 50%. Então você vai orientá-lo. Se ele vai fazer a tarefa de casa, é com ele. Né? Mas a acupuntura ela vai trabalhar o quê? Ela vai equilibrar o emocional dela, ela vai trabalhar o metabólico dela. Então às vezes a pessoa, existe aqueles pacientes que você fala assim, e aí, como está a sua alimentação? Eu não estou comendo nada. E ela não emagrece 100 gramas. Tá? Por quê? Porque existe um problema emocional instalado. E aí a acupuntura vai equilibrar isso. Quando você fala esse problema emocional instalado, o que seria que pode? Vou te dar um exemplo, porque eu sempre dou exemplo para os meus pacientes. A gente, na acupuntura, sempre compara a vida na natureza. Né? Então, se eu falar assim para você, Laís, você já viu na natureza, às vezes em filme que a gente vê, um leão, né? O leão, ele corre, ele caça, ele come uma zebra. Ele senta e come em quantidade, tá? A gente nunca viu um leão obeso. Né? A gente viu aquele leão com aquelas costelas todas marcadas. Já, se eu falar para você, e o urso? O urso, a alimentação dele é fruta, peixe e ele inverna. Você já viu algum urso magro? Não existe. Então, não é tanto só a alimentação. Óbvio que é um ponto a pensar, mas é o que ele sente quando ele come.
Então, o que acontece? Um leão, ele está na caça. Se ele está lutando na vida, ele está correndo atrás, ele está todo preocupado, vamos lutar, ele precisa de um condicionamento, ele vai perder peso, o metabolismo dele é acelerado. Só que nisso gera uma ansiedade. Se a pessoa está à mercê na vida, fica, nossa, será que vai dar certo? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Ele é um urso. Por quê? Porque ele dorme, ele não sabe quando ele vai acordar. Olha que interessante. E aí ele precisa arquivar aquela caloria, porque ele não sabe quando vai comer de novo. Então, quando a pessoa ela tá numa questão emocional, será? Ela vai arquivar. E aí a gente começa a trabalhar esse emocional. Olha que legal. É como se fosse uma terapia nas agulhas. Exatamente. Então, assim, é um combo, na verdade, né? E aí a gente trabalha. Então, na questão metabólica, na questão emocional. Você ajuda, então, esse metabolismo que tá aí lento, você consegue acelerar mais esse metabolismo também? Uma questão hormonal também, às vezes as pessoas com problemas de tireoide. E também tem na acupuntura, que poucas pessoas sabem, é o tratamento local. Então, aquelas estrias, aquela gordurinha localizada, então ruga, mancha, acupuntura também trabalha isso? Também. E tudo tem uma leitura biológica, né? Olha! Isso é o diferencial. Então é diferente, vamos supor, Tânia, ir lá fazer um botox. Ótimo fazer um botox. Mas é importante você entender o porquê que você tem aquela linha de expressão. Entendi. Por que você tem aquela mancha? Por que você tem aquele culote? Ele tem uma explicação para aquilo. E porque senão você vai lá, faz uma lipo. Quem você já não viu? Fez uma lipo, de repente engordou tudo de novo. Ou faz uma bariátrica e a pessoa engorda de novo. Verdade. Porque se ela não equilibra aquele emocional, volta a instalar problema de novo. Então, eu tenho pacientes que ele tem hérnia de disco, fez 2 cirurgias e tem hérnia de disco. Como? Por quê? Porque não mudou postura, não mudou emoção. Então, se ela não muda, ela desenvolve de novo. Por quê? O problema é só um alarme para o corpo. Para você poder entender, olha, o que você está fazendo de errado comigo? Entendi. Olhou, acabou o problema. Que legal. E tem algum caso que você consiga pegar, aí, que você poderia dar pra gente aqui, como um exemplo pra gente, Laís? Meu paciente chegou assim, claro, né? Sem a gente falar quem, mas você falar, Laís, ele chegou desta forma, e aí na primeira, na segunda, para as pessoas verem como que é. Antes de você falar desse caso, eu quero chamar então a Laís, que vai dar uma dica maravilhosa para vocês, diretamente lá da Prime Beleza Cosméticos. Olá, e vamos lá então para mais uma dica incrível, diretamente aqui da Prime Beleza Cosméticos. Gente, vitamina C é o que é o de melhor. Eu falo que a gente poderia nadar dentro de uma piscina de vitamina C, que seria interessante todos os dias. Vitamina C aqui na loja a gente vende tanto para homem quanto para mulher, e eles são apaixonados e elas também. Sim, vitamina C é antioxidante, trabalha nas linhas finas de expressão, clareia a pele, revitaliza, dá uma luminosidade sem igual. Aqui na Prime nós temos uma variedade de vitamina C. Quer saber um pouco mais? Então vem pra Prime, vem conhecer e vem se cuidar. Um beijo, anotou aí? Então tá, vai com você, Laís. Isso aí, Laís, adorei a dica. Vamos voltar então para a pergunta, eu quero saber esse exemplo. Bom, tem N casos, muitos casos. Então, tem algum que você viu? Vamos pensar em um caso de depressivo, um caso de obesidade e algum caso de pessoa que estava tratando câncer? Sim, esse caso de câncer foi bem interessante, então foi recente. Vamos falar, vamos pegar para a gente exemplificar, para as pessoas poderem entender um pouco mais. As pessoas gostam de resultado, não é? Sim. Eu sou muito assim, gente, eu sou muito ansiosa nisso. É que assim, então assim, eu tive um caso, eu até sou colunista de um site, né, Portal dos Farmacêuticos, e aí lá a gente coloca várias matérias e cito alguns casos também, então se as pessoas quiserem dar uma olhada. Teve um caso de uma tireoide, né, de um nódulo em tireoide, que a pessoa ela não quis fazer a cirurgia e ela estava com um nódulo bem assim, visualmente, né, incomodava bem a pessoa, ela não conseguia nem fazer a deglutição. Foram 3 sessões que a gente fez, eu trabalhei local, trabalhei toda a parte emocional e o nódulo simplesmente ele reduziu. Uau! Então assim, foi nítido e foi visual. Já tive uma outra paciente com cistos, né, vários cistos, e ela me procurou porque ela queria engravidar.
E aí os médicos falaram assim, não, você não tem condições de engravidar, o cisto era muito grande, teria que tirar toda a parte uterina, ovariana. E aí ela falou assim, não, vai ser a minha última chance, né? Vamos tentar. Que responsabilidade. Nossa, gente. Eu falei, bom, vamos tentar. Né? Então, mas como ela se dedicou, eu falei assim, não, vamos. Mudamos toda a alimentação dela, né? Trabalhando a acupuntura semanalmente. Então, acompanhei por exames com ultrassom. Então, ela tinha lá um cisto essa paciente, no caso, ela tinha um cisto de 3 centímetros. E aí, o maior deles, e tinha vários menores. E ao final de 6 meses, sumiu todos os cistos, todos os microcistos, e ela tinha um nódulo também e sumiu, né? Entendi. O que a gente observa é que, assim, muitas pessoas falam assim, mas a acupuntura, ela tem que ter uma crença, Tânia? Não. A acupuntura, ela é cientificamente comprovada, né? Mas quando a gente trabalha essa questão emocional, isso não tem comprovação. Existem estudos de casos, né? Mas é interessante ver esses resultados. Que legal. Essa ainda você não sabe se ela já conseguiu engravidar ainda não. Agora a gente está trabalhando, está regulando o ciclo dela. Tá. Então, óbvio, vocês primeiro trataram a questão de limpar esse útero. E agora eu estou trabalhando ovulação com ela. Gente, por favor, entre em contato com a gente. Mas já tive pacientes que conseguiram engravidar. Foi ótimo, assim. E não é um tratamento, vamos falar, longo. É uma coisa super rápida. E ele não é invasivo, né? Não tanto. É invasivo por conta da agulha, mas não tanto. Mas muito superficial, né? Eu já fiz sessão de acupuntura. Gente, não dói. Fiquem tranquilos, não dói, é super tranquilo. Agora, sobre o caso da obesidade que você me perguntou, foi incrível, eu achei incrível um caso até recente masculino. Porque o homem é difícil, né, de ter regras. Mulher, quando é focada, ela vai. Agora, teve um paciente que foi incrível, foram 3 sessões, ele perdeu 15 quilos. O cara foi muito louco. Como assim? Calma aí. Dá play, gente, dá play, volta. Perdeu 15 quilos. 15 quilos em 3 sessões. Em 3 sessões. Quando a gente fala em 3 sessões... Seria uma vez por semana. Seria em 3 semanas. Exato. Menos de um mês. Como? Sem remédio, né? E assim... Você identificou o que levava a compulsão dele, o que levava ele a comer. Que é aquela história, a minha vontade de um doce, ele tem um porquê. A minha vontade de um salgado, ele tem um porquê. O porquê da compulsão. Para todo mundo é igual ou não? O meu porquê do doce é diferente do outro. Exatamente. Não é uma regra. Não existe regra. É um tratamento totalmente individualizado. Né? Então é diferente de você falar com a vizinha e falar assim, tomei aquele remédio, é bom, toma também. Não dá. Por quê? Porque você tem um porquê, uma história, uma experiência, uma meta na sua vida. E aí você vai ter um quadro diferente, né? E aí vai toda uma avaliação. No caso dessa pessoa, então a gente entendeu o porquê das compulsões, o porquê da obesidade, que ele vinha de um problema lá da infância. E aí trabalhamos toda a parte nutricional dele. Lógico que eu não sou nutricionista, gente, então eu indico a alimentação pela visão da medicina chinesa. Então o que acontece? As cores da alimentação também interferem no teu emocional. Então, a acupuntura, ela fala assim, que existe alimentos da natureza calor e existe alimentos da natureza fria. Preciso saber como assim? Então, diferente de uma visão ocidental, o alimento que ele está na geladeira ou que está no fogão, indifere da natureza dele. Então, se eu te falar assim, o gengibre é um alimento quente. Tanto que a gente faz o quentão, né, nas festas juninas. Quando você está acelerada, ou você já deve ter ouvido falar, vai na academia, faz aquela água com gengibre que você vai queimar. Gente, você não vai queimar, você vai ficar acelerada. Né? Por quê? Porque ela é um alimento de natureza calor. Então, para quem está em ansiedade, não pode comer gengibre. Nossa, então quem está ansioso comer gengibre? Então, depende do horário, né? Depende do porquê. Então, entende que a água de gengibre é bom para mas é ruim para outros. O que é bom para mim não é bom para você, né? Exatamente. Cor de roupa, cor de ambiente. Então, as cores que a gente chama na medicina chinesa como cromoterapia, que é mais uma ferramenta que a gente tem na medicina chinesa, também interfere. Então, quando eu falo em cardápio, eu vou orientar o meu paciente em questão de natureza do alimento, em questão de cores. E aí, então, trabalhando a alimentação, trabalhando a parte emocional, trabalhando a parte metabólica,
paciente ele consegue emagrecer. Gente, demais, demais. E algum caso de depressão? Que você, pra gente encerrar aqui, que você teve vários. Muitos. Assim, uma enxurrada de pessoas que você teve resultados. Sim, teve pacientes que, tipo, tomava muitos remédios, hoje estão a maioria sem remédio, né? Quando a pessoa percebe que às vezes, eu falo, uma vez depressiva, ela sempre vai ter que tomar cuidado, né? Pela oscilação de problemas, de crise, às vezes financeira, crise em relacionamento. Sim. Todo mundo está sujeito à oscilação. Sim. E às vezes ela não sabe lidar. Então a primeira situação é: vou ao remédio. Então a acupuntura, o paciente já é orientado. Percebeu que não está legal? Vai para uma manutenção. E aí a pessoa fica sem remédio mesmo. Então, sem remédio para dormir, porque a acupuntura também ela induz a melatonina. Então, muita pessoa que sofre de depressão não dorme bem, né? Exato. Às vezes, ou às vezes a pessoa também só dorme, né? Ou só dorme. Ela não quer verdade. Muitas pessoas, vida passar. Eu já ouvi depressivo que fala que tem uma insônia horrorosa de madrugada. Isso. Né, que não consegue dormir direito. E tem uns que não, verdade, que não consegue sair do sofá. Então, e até essa questão do acordar de noite, a acupuntura tem uma leitura sobre isso. Então, vai ter um porquê também. Se acordou das 3 às 5 da manhã. A acupuntura, ela lê você inteira. Né? Do fio do cabelo à unha do pé. Literalmente uma leitura. Sim. E aí o paciente, ele se torna consciente do que ele está fazendo. Entendi. Então, é diferente de eu falar, eu te curo. Não, você se cura. Então, você lê, dá a informação para o seu paciente e ele é responsável pela mudança. Sim. Essa é a diferença. Por isso que não remédio. Não é remédio. Não, incrível. Tânia, muito obrigada. Eu acho que você falou coisas que eu já conhecia a acupuntura, mas não sabia que trabalhava tudo isso, que é muito legal. Realmente é o que a gente está precisando hoje, esse autocuidado, esse amor próprio. Então, eu creio que a acupuntura seria um caminho desse autocuidado, né, desse amor próprio, porque você não está se intoxicando de medicação. Não. Você está se curando e, pelo que você falou, é uma cura ampla, é muito maior do que só aquela dor física, né? Você traz muito mais conhecimento para essa pessoa dela mesma. E é uma coisa assim, não é aquela coisa, então o que você talvez emagreceu, você vai manter, porque não é uma regra, é um autoentendimento, então você permanece, né? Não é uma coisa que nem quando a gente faz um botox, ele dura 4 meses, você toma um ansiolítico, enquanto você está em efeito, você tem um efeito. Não, a acupuntura ela vai te dando, quanto mais você faz, melhor você fica, né? Então, por isso que teria que mudar culturalmente. É o preventivo, é o tratamento a longo prazo, mas eu quero trazer, gente, a Tânia aqui também, vamos ver aí, vamos marcar, que a gente vai falar sobre a acupuntura agora com Covid, né? Vamos segurar, ela falou cada coisa tão bacana que a acupuntura pode fazer pela questão do Covid. Eu tô aqui já querendo gravar para amanhã esse outro programa, mas vamos segurar, porque é um assunto muito legal pra gente deixar as pessoas ansiosas. Quando vocês veem, então, a Tânia novamente aqui, que a gente pode ter certeza que a gente vai falar sobre a acupuntura versus o Covid, né? Vai ser muito legal. Tânia, muito obrigada. Eu que agradeço. Pelo seu conhecimento, por passar aqui pra gente. Viu? Quer deixar algum recado para quem tá em casa? Bom, gente, eu falo assim, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem algum assunto que vocês querem saber se a acupuntura trata, pode mandar mensagem no meu Insta, todo mundo tem meu telefone também. Eu já tô achando que a acupuntura só não faz duas coisas, não traz o amor de volta, o amor de volta do que perdeu, que o amor próprio traz. Mas o amor que foi embora, eu acho que esse acupuntura talvez, não sei, acho que não traz, e não faz você ficar milionário talvez, né? Ou tem algum pontinho também de ficar milionário? Eu vou marcar agora. Se você tiver uma autoestima legal, acho que tudo você traz, né? Ó, boa resposta, hein? Adorei. Ouviu isso? Se tiver uma boa autoestima, tudo você traz. Isso é verdade, né? Pensamento positivo, autoconfiança. É autorresponsabilidade. Você sabe que se você tem uma meta, você corre atrás. Sim. Né? A acupuntura traz muito essa clareza, né? Que você tá me falando. Totalmente. Olha, gente, amei saber mais sobre isso. Quero agradecer os nossos parceiros de hoje. A Leila, que sempre dá o seu toque, arquiteta, consultora em decoração, aos objetos de decoração da Letícia Crivelli, ao look e acessórios Santorini, os calçados Val Calçados e o penteado que foi feito pela Poliana do Ateliê Dias. Então,
Curta, comenta e compartilhe os 3 Cs, não esqueçam, tá bom? Um beijo, até a próxima!